de refúgio, que não o ouro, e vamos acabar com uma surpresa que terão que aguardar para poder visualizar. Vamos agora falar sobre o euro-dólar, em que a primeira coisa que nos salienta é logo este canal ascendente que ainda não foi quebrado, apesar de o euro-dólar estar sempre a rondar entre valores de 1.19, 1.20, ainda não foi quebrado este canal, um indicador bastante forte. No entanto, outro dos indicadores que é preciso ter atenção é o gap que foi criado aqui em abril, quando deu início a este rally de valorização do canal ascendente. Historicamente, estes gaps, o que nos sempre retrata é o facto de que terão que ser fechados, nomeadamente em algum tempo vai ter que ser fechado. Não sabemos quando, mas terá que ser. No entanto, de salientar aqui um ponto importante sobre o comportamento do euro-dólar no último mês, passando para velas mensais e colocando uma linha horizontal, vamos perceber que existe uma resistência, um suporte em que o euro-dólar se anda a desdobrar. Pegando aqui no fundo de 2012 e no fundo de 2010, percebemos que, passando só aqui o fundo um pouco para o ponto, voltando para velas diárias, percebemos que no último mês o euro-dólar andou entre o suporte dos 1.18, fundo realizado em junho de 2010, e a resistência que foi um fundo criado em 2012. No entanto, este ponto é importante ter em conta que, caso ela quebre este suporte de 1.18 ou quebre a resistência de 1.21, teremos dois cenários. Caso quebre de 1.21, teremos um cenário de valorização em que ela irá ganhar mais força. Caso quebre 1.18, iremos ter um cenário de possível desvalorização. Isto pode ser também analisado através do Fibonacci. Pegando aqui no topo, indo aqui abaixo, percebemos que caso ela quebre no 1.18, o próximo target será 1.17 nos 76% de Fibonacci. Até porquê? Porque ao quebrar esta resistência também irá quebrar a linha de tendência do canal. Ou seja, quebraria o suporte de uns 18 e quebraria o canal da ascendência. No entanto, eu ainda não acredito que seja para já que iremos ter a tal inversão do sentido, entrar num bear market e fechar o gap, por um motivo apenas, que passando outra vez para velas mensais e fazendo uma linha de tendência onde unimos os topos da função, iremos ter este comportamento. Historicamente, o euro-dólar toca em cima, vai em baixo, toca em cima, vai em baixo, toca em cima, vai em baixo. Então, seria de ponderar que ela primeiro tem que tocar outra vez aqui em cima, que é o sentido que o canal ascendente está a seguir, e só aí pensarmos na possibilidade de inversão de sentido e aí talvez fecharmos o tal gap. O gap encontra-se mais ou menos aqui, e só tendo uma noção, fazendo um Fibonacci, unindo cá de cima, cá para baixo, percebemos que os 38% de Fibonacci vai bater certinho no canal, no 1.25. Por isso seria de ponderar a possibilidade de chegada aqui no 1.25 e só depois a correção. Vamos agora falar sobre o cable. Passando para velas diárias, temos aqui o cable, em que vamos mostrar outra vez um canal de ascendência. Podemos pegar neste, não sendo... Eu peguei neste porque era o que possivelmente seria realizar, iriam ter em mente, mas o importante é focar neste aqui. Nestes três fundos, que tocou sempre na linha de tendência, mas nunca conseguiu quebrar. No entanto, este canal foi quebrado nesta semana, neste mês de setembro, peço desculpa, aqui, e aí podia ter sido um belo ponto de entrada,
com a quebra do canal ascendente e possibilidade de formação de um novo canal. Isto porquê? Porque unirmos estes topos todos, podemos analisar que ela faz um novo canal de ascendência, caso assim se mantenha. No entanto, o RSI está em sobrecompra e temos também por outro lado, temos o RSI sobre compra, peço desculpa, mas temos as médias móveis a fazer de suporte, a dar início de suporte de valorização ao gráfico. No entanto, há um fator que eu queria que vocês tivessem atenção, que é metendo outra vez o gráfico em velas mensais, que pudessem acompanhar-me nesta análise que representa no aspecto de, pegando nesta valorização, mais atrás, peço desculpa, vou só eliminar aqui. Pegando nesta valorização deste gap aqui, quando foi a criação deste gap, e indo aqui ao topo, estamos a falar de uma valorização de cerca de 70% mais ou menos que ela valorizou. No entanto, ela depois daqui do topo abaixo corrigiu e teve uma desvalorização de cerca de 30%. Mais tarde, ela voltou a valorizar e foi cá acima e teve uma valorização de 54%. Depois registramos cá do topo cá em cima uma desvalorização outra vez de 35%. Ou seja, as desvalorizações estão sempre muito idênticas. Estão sempre entre os 30% e 35%. Enquanto que a valorização vemos que houve um decréscimo de 10%. Ela valorizou 69%, 70%, quase 20%, depois 54%, e agora, mais recentemente, ela teve outra vez uma desvalorização, e este é que é o ponto engraçado, de 33%, ou seja, respeitando as outras desvalorizações, e depois, por último, se ela continua a seguir o mesmo comportamento, podemos pensar numa valorização, digamos, de 40%. E 40% porquê? Porque vamos tentar seguir o mesmo pensamento. Ela valorizou 70%, depois só valorizou 54%, portanto, agora diminuímos e valorizou só 40%. No entanto, se não quisermos pensar nos 40%, podemos pensar só em 30%, que é respeitando os menos 20% que ela tem decrescido, e chegamos aos 1,50%, que pode ser aqui o próximo target, respeitando todo este comportamento. Vamos então agora falar sobre o Euro-Libra, peço desculpa, Euro-GBP, em que no Euro-Libra temos aqui velas diárias, outra vez, trabalhando sempre em velas diárias ou mensais. Podemos ver aqui, a partir de mais ou menos este ponto, partindo sempre de abril, onde foi o grande rally do euro deste ano, podemos ver que ele teve uma quebra do canal de ascendência neste ponto. No entanto, apesar de ter tido a quebra do canal de ascendência, eu não acredito que seja já entrada de um bear market e é possível a entrada em pontos aqui mais em baixo, como tivemos na altura de junho de 2016 e julho. Isto porquê? Porque se analisarmos o Fibonacci, vendo aqui de cima, neste topo ao mínimo, reparamos que ela bateu aqui, as velas estão aqui a bater no 61 de Fibonacci, que para mim é um ponto de inversão. Ela não vai conseguir quebrar os 61 de Fibonacci, e então vai ser aqui um ponto de inversão. Ela está em canal descendente e vai voltar para a valorização. Na ótica que temos seguido de medidas de desvalorização e valorização, ela possivelmente, se aqui desvalorizou cerca de 5%, que é o que ela desvaloriza constantemente, ou seja, historicamente, nestes últimos 2 anos é o que ela costuma desvalorizar.
sabendo que aqui desvalorizou um pouco mais, 7, podemos pensar que o mesmo se possa repetir para a valorização e, se assim fosse, voltaríamos aos pontos que estávamos há cerca de um mês atrás, no 0,93. Passando agora para o USD franco suíço, sendo este também o franco suíço um ativo de refúgio, eu quero que vocês estejam atentos a um pormenor, que é o facto de estar há cerca de mais ou menos desde maio, abril, sem conseguir quebrar esta resistência que eu agora criei com esta linha horizontal. E, no entanto, há aqui um pormenor engraçado, que é o facto de esta estar a formar um padrão de duplo topo. Como podem ver, dupla base. E então, como podem estar aqui a visualizar. E unindo com a notícia que surgiu sobre a Fed, da possibilidade de quererem que o dólar volte, a política monetária seja mesmo esta, que o dólar volte a ganhar força, seria de olhar para este par, porque está em mínimos e pode ser aqui uma bela oportunidade. Vendo só o seguimento, ela aqui teve este comportamento, tendo o mesmo comportamento agora pós de final topo e unindo aqui esta linha, mais ou menos, vou só mudar de cor para que possam perceber de melhor forma o que está a passar. Nós poderíamos ter um target mais ou menos aqui nos 1,00978 e voltávamos a entrar na paridade, que não seria um abuso nenhum. Até se repararem, as linhas das médias móveis encontram-se neste momento quase como a fazer de suporte e a aproximar, ou seja, a suportar a possível valorização do gráfico. No entanto, vamos agora passar para a surpresa que vos tinha falado e vamos falar de um par cambial que tem trazido muita conversa perante os investidores e tem criado muitas condições de conversa e muita vontade de poder investir, que é o Bitcoin. A Bitcoin foi criada no dia 3 de setembro de 2009, mas, no entanto, a sua ascensão só teve a sua maior ascensão no fim do ano 2016, mas principalmente no início de 2017. E isto pode ser bem perceptível no gráfico que nós temos aqui dos dados de valorização, que podemos perceber que do dia 31 de janeiro até o dia 31 de agosto, e não setembro, porque ainda não estamos em 31 de setembro, não temos esse registro, sabendo que em setembro houve uma desvalorização, mas já vamos falar sobre isso, ela quase que quadriplicou o seu valor. E isto porquê? Porque, como eu referi, a Bitcoin tem sido o par do momento. E isto deve-se à sua alta ascensão, deve-se às suas grandes volatilidades. E que, por isso, transforma-se num par da moda, ou seja, a Bitcoin versus o dólar transformou-se muito o par da moda que muito se tem falado. No entanto, no último mês de setembro, houve uma larga correção devido aos aspectos de regulação em que a China e o CEO da JP Morgan preferiram frases que afetaram o comportamento da Bitcoin. No entanto, salientar é o comportamento. Ela valorizou de janeiro para fevereiro 24%, depois teve uma desvalorização de 9%, e quando aqui todos achavam que pronto, ia ser apenas mais uma moeda que não ia ter sucesso, ela, a seguir a isso, consegue valorizar 21% e depois 75%. Ou seja, não há entraves para a valorização da Bitcoin, tem estado sempre em progressão. Isto, agora só para visualizarem o gráfico, para seguirem. Eu só meti até março, porque de março a janeiro não há grande variância, grande volatilidade, então não havia necessidade. Mas se repararem, de mais ou menos março para setembro, em que setembro aqui já podemos visualizar a correção, temos uma alta valorização. O próprio RSI podemos ver que está em alta sobrecompra na altura de maio e mesmo a fins de abril.
No entanto, algo de salientar é o comportamento através do RSI que podemos analisar, que a Bitcoin funciona muito assim, ele está 3 meses, está um mês em alta, se formos a contar pela valorização, está cerca de 2 meses. Ela começa o seu canal de valorização, fica um mês em alta sob compra e depois entra em desvalorização. Depois de nunca chega a ficar em sobrevenda, nem chega a tocar nos 30 de sobrevenda, fica só pelos 40 e volta a valorizar outra vez para sobrecompra. Temos aqui, e agora assistimos outra vez a uma desvalorização que, caso ela siga o mesmo comportamento, poderemos apontar mais uma vez para uma entrada em sobrecompra. Deixei-vos aqui só esta pequena análise para vocês, com o pouco que temos de histórico da Bitcoin, podermos fazer uma análise. E temos 3 pontos essenciais. O canal ascendente, que nunca foi quebrado e que se mantém. Temos um Elliott Wave, ou seja, que já está no ponto 5, supostamente, em que aqui temos o ponto 1, 2, toca em baixo no canal ascendente, toca em cima 3, 4 e agora vamos iniciar o quinto. Normalmente, para iniciar o quinto do Elliott Wave, ela tem que ficar entre, ou mesmo tem que estar pouco acima do valor de 3 ou mais acima. Portanto, podemos acreditar que ela possa chegar aos 5 mil dólares. E mesmo analisando em termos de o que ela desvaloriza e valoriza, ela desvaloriza 30, quase 40%, valorizou 165%. Voltou a desvalorizar 40% e, não acreditando na possibilidade que ela vai valorizar tanto, reduzia então para 110. E em 110 ele chega aos 6 mil dólares. Isto é um ponto interessante. Mas após eu ter feito toda esta volta à volta da Bitcoin, vocês muitos devem estar a perguntar se tudo bem, mas não dá para negociar. Pois, aí enganam-se na possibilidade de, atualmente, poderem negociar na nossa plataforma, não através do par Bitcoin versus o dólar, mas através de um ETN. Um ETN é um instrumento que acompanha ou replica a performance da Bitcoin versus o dólar. E eu deixei-vos esta imagem para vocês perceberem que o que eu estou a dizer faz algum sentido. As velas é o Bitcoin versus o dólar. A laranja é o ETN. Como podem visualizar, ele está sempre a replicar todos os movimentos. A questão é preciso ter cuidado na negociação deste instrumento. Cuidado pela alta volatilidade que este ofere. Se isto é um motivo para muitos investidores estarem interessados na Bitcoin, também é preciso ter cuidado. No entanto, outro problema a ter é a regulação. A regulação é o grande inimigo da Bitcoin. Qualquer notícia tem um alto impacto no seu desempenho. Mas abordando mais o que é o ETN é um instrumento que replica a performance da Bitcoin, como eu referi. E na nossa plataforma, a GlobalLink Pro, podem pesquisar um instrumento, metendo Bitcoin, vai logo aparecer o instrumento do ETN, mas é preciso ter pontos bem assentes. É a moeda em que cota. Ela cota em coroas suecas. 2 é um mercado específico, Estocolmo. E 3 é o facto de não haver possibilidade de visualizar tanto o gráfico como a cotação. Mas isto não é nenhum entrave, porque pode ser visualizado na Bolsa de Estocolmo, na Nasdaq XMO Nordic, que eu já mais daqui a pouco vou-vos mostrar. Mostrando só aqui este pequeno pormenor, do facto dela replicar todo o comportamento, tirei outra imagem de mais perto para vocês poderem ver com outra percepção que de facto replica na íntegra. Como podem ver, mesmo quando ela aqui em setembro teve alta desvalorização, o ETN acompanhou e assim tem sido efetuado. Vou só agora mostrar-vos o site da Nasdaq.
Aqui temos o site que eu vos falei, ou seja, basta irem a nasdaqomxnordic.com, onde podem ver todo o acompanhamento. Podem ver desde o último transacionado, podem ver a variação que ela teve, podem ver o máximo, o mínimo, podem visualizar o intraday chart, podem visualizar desde a moeda cota, podem ver o ISIN code, podem ver a direção, eles fazem um acompanhamento muito bom mesmo, ou seja, negociam na GoBulling Pro e acompanham por aqui. É praticamente igual como se fosse um instrumento, apenas em vez de estar a visualizar o gráfico na GoBulling Pro, tem de ir ao site. Até tem outra informação importante, que é o ETN Historical, onde podem ver o histórico do ETN, ou seja, da Bitcoin, e seguir desde preços e tudo. Ou seja, não há qualquer entrave para a negociação do ETN. Basta acreditarem na Bitcoin e negociar. Do meu lado está tudo. Vou passar agora para o meu colega, o André Paz, que irá falar de CFDs de índice. Desejo-vos uns ótimos investimentos e qualquer questão adicional que tenham sobre Forex ou Bitcoin, não hesitem em nos contactar. A nossa sala de mercados está ao vosso dispor. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos então à continuação do seminário que temos para o dia de hoje. Vou começar a falar um pouco sobre os índices e a sua performance. Nesta situação vai ser uma abordagem um pouco mais a longo prazo, digamos assim. Vamos começar pela avaliação do S&P. De uma forma muito breve, podemos dizer que aproximamos cada vez mais de um período de correção. Não poderá ser de uma forma taxativa, não posso indicar um período específico. No entanto, como poderão observar neste momento nos vossos monitores, vou apresentar aqui algumas formas de avaliação e algumas ideias que nós podemos retirar com uma avaliação a longo prazo do índice do S&P. Podemos, obviamente, concluir alguns períodos de correção que são apresentados entre estas linhas vermelhas. Temos então 13 anos de correção entre o ano de 1999 e 2003. Seguimos com aproximadamente 4 anos de valorização, 2 anos de correção, um período bastante largo de valorização, onde vimos desde os 750 pontos para a ordem dos 2.000 pontos no S&P. Estamos aqui a falar, obviamente, entre 2009 e 2015. E temos um período de correção novamente. Hoje em dia, vamos no terceiro ano, digamos assim, no segundo ano, vamos entrar no terceiro ano, mas vamos no segundo ano de valorização. O que se repara, ou segundo esta tendência, aquilo que podemos concluir é que cada vez menos ou cada vez mais os períodos de correção tendem a ser mais curtos,
e as valorizações tendem a seguir num período mais alargado. Todavia, e segundo os indicadores técnicos que recorremos, desde o RSI, William Percentage Air, ou mesmo recorrendo a algumas avaliações técnicas que têm também conhecido ao longo dos nossos seminários, como pode ser o exemplo das ondas de Elliott. Há pouco também já foi referido, então, como é que se forma uma onda de Elliott. Vamos entrando na última onda. Acreditamos seriamente que, com alguma dificuldade e tendo em conta que estamos a negociar múltiplos bastante acima do mercado, que exista aqui alguns períodos de correção. Este período de correção, na nossa perspectiva, poderá ter, obviamente, notem, por favor, que estamos a falar em períodos bastante alargados. Isto não são velas diárias, estamos a falar em velas mensais. Esta foi a abordagem do nosso seminário do dia de hoje. E acreditamos que, de facto, que em 2019, digamos assim, podemos tirar esta ilação por este gráfico, não é, obviamente, a indicação específica, mas que acreditamos que em 2019 poderemos estar a negociar mais próximo dos 2.100 pontos no índice do S&P. Não significa que não entraremos novamente num período de bull market. No entanto, tem que existir, de facto, aqui algum período de correção. O que é que verificamos? Que, segundo os indicadores técnicos, o cruzamento do RSI e do William Percentage R no nível de sobrecompra são uns indicadores bastante assertivos. Como verificam num cruzamento no sentido descendente da linha do RSI e do William Percentage R no sentido descendente da linha de sobrecompra, indica claramente uma desvalorização, como podemos ver, e um cruzamento no sentido ascendente da linha do RSI e do William Percentage R dos níveis de sobrevenda também demonstram aqui com grande representação esta valorização que temos então tomado nos índices do norte-americanos. Como tal, será então isto que nós esperamos. Obviamente podemos entrar aqui um pouco no mercado flat e tender, obviamente, de uma forma um pouco mais alargada, durante um período mais alargado, a sua correção. A indicação que poderemos dar é, então, num cruzamento no sentido ascendente da linha do RSI e do William Percentage R, aí acreditamos que sejam indicadores de inversão do mercado e que possamos novamente entrar num período de correção. É assim, tendo em conta que os períodos de correção têm cada vez sido mais curtos, não iria dizer que durasse meio ano, mas acredito que exista aqui, obviamente, um período de correção mais dilatado do que o período anterior, que foi apenas um ano de correção e, como verificam, é uma correção não muito expressiva. Será então estas as nossas perspectivas. De uma forma bastante breve, a avaliação que fazemos sobre a performance de year to date do S&P. Notem, por favor, que estas valorizações refletem total return, ou seja, estamos dentro do índice do S&P, total return, temos uma valorização de 12,3%, negociamos na ordem dos 2.508 pontos, sendo os setores mais expressivos e os mais importantes serão o setor tecnológico, com a maior valorização na ordem dos 25%, o setor da saúde na ordem dos 23% e o setor energético com perdas aproximadas de 13%. O que é que podemos retirar daqui? Aqui o que podemos tirar partido será, obviamente, tentar compreender se existirá espaço ou lugar para uma correção nos setores que têm apresentado um desempenho bastante positivo e, obviamente, uma recuperação por parte do setor energético, que tem apresentado um desempenho bastante negativo desde o início do ano. Uma potencial consolidação de resultados e a realização de mais-valias com um possível período de correção, já foi referido, e um RSI que revela indicações de sobrecompra acima da linha dos 70. Obviamente que a indicação será fornecida, ou o momento específico de entrada será sempre no cruzamento no sentido descendente. Só mesmo quando esta linha do RSI ou do William Percentage R negociar abaixo, se cruzar no sentido descendente a linha dos 70 ou dos menos 20, aqui sim serão algumas oportunidades ou alguns indicadores de inversão de tendência para retomar, para entrarmos então, não retomar, mas sim entrar num bear market. Em segundo lugar, falamos sobre o Eurostock 50, que negocia na ordem dos 3.600 pontos.
muito próximo dos máximos efetuados no final, no início de 2015, aquilo que será a nossa perspectiva e, de facto, estarmos a negociar com valores de sobrecompra bastante reveladores. Obviamente que esta inversão no nível dos 50 poderá indicar aqui alguma recuperação. Não acredito que siga muito mais para além do máximo que efetuou em 2015 e, obviamente, a tendência a longo prazo trata-se de uma tendência positiva, é claro. Obviamente, desde 2009 que vemos a tirar uma valorização ou uma variação percentual positiva de ano a ano. Acreditamos é que possa efetuar aqui algum máximo novamente, superior ao máximo deste ano, e fazer uma correção mais próxima dos 3.000 pontos. Obviamente que uma das razões fortes é estarmos a negociar muito próximo do nível de 61, do nível de Fibonacci, do número de ouro, e será essa então uma das bases na qual nos baseamos para tirar esta indicação. Aquilo que então pressupomos será que existe uma tendência positiva, uma bull trend, sendo nos mínimos cada vez mais elevados, que é isso que, se repararem, se unirmos aqui os mínimos, temos de uma forma bastante óbvia uma linha com uma inclinação positiva, o que nos traduz então uma variação, traduz uma tendência positiva a longo prazo. Notem, por favor, uma vez mais, que estamos a tratar em velas com períodos bastante alargados. Neste caso será velas semanais, se não me engano, mas terem atenção a esses pormenores. Não será uma correção de um dia, de hoje para amanhã, mas acreditamos sim que possa haver aqui algum período de correção. Novamente, aquilo que eu acredito é que ele não quebre nem a linha dos 38 de Fibonacci e que novamente recupere e siga novamente no caminho ascendente. De uma forma genérica, os setores que têm apresentado os melhores desempenhos no Eurostoxx 50 são o setor das utilities, com uma valorização de 27%, technology de 20% e, novamente, e uma vez mais, as empresas energéticas a serem uma das mais afetadas neste ano, desde o início do ano. O cruzamento do RSI no sentido descendente do nível de sobrevalorização, ou seja, a linha dos 70, é um dos indicadores, então, bastante fortes, e quão mais alargado forem os períodos de análise, maior será a força dessa tendência, e nesse caso, então, temos como verificam o cruzamento no sentido descendente, apresenta aqui já uma desvalorização que tem-se verificado ao longo não vou dizer desde o início do ano, mas desde alguns meses atrás, que temos vindo a corrigir e atender, obviamente, então, para os 50% de Fibonacci. Relativamente ao PSI 20, estamos a negociar na ordem dos 5.170 pontos. É impressionante e, de facto, vou referir que, em termos de year-to-date, a performance, total return, novamente, estamos na ordem dos 25%, sendo que todos os setores no mercado nacional apresentam uma variação positiva. Com maior destaque será para o setor industrial e tecnológico, e com menos expressão, uma valorização mais reduzida, o setor energético. Aqui vamos um pouco contra a tendência dos mercados norte-americanos e europeus, que têm apresentado então tendências bastante negativas e inversas ao setor energético. Obviamente que, e notem por favor que no setor energético, no caso do índice português, estamos a contar apenas com uma ou duas cotadas, ok? Por isso não será da mesma forma, ou o impacto ou esta avaliação não poderá ser tida da mesma forma que o mercado europeu geral ou o S&P, as cotadas do S&P que fazem parte do setor energético. Obviamente que aqui esta valorização reflete apenas a performance de uma cotada. Uma tendência positiva com o cruzamento do Williams Percentage R na linha de sobrevenda, será uma perspectiva, não será obviamente aqui nenhuma forma garantida de que existe esta valorização, e uma vez mais repito que isto se tratam de velas de um prazo bastante elevado, e como tal não é de todo garantido. No entanto, as indicações que temos vindo a obter com base na análise técnica, na recuperação do nosso mercado, do mercado nacional, acredito que possa haver aqui alguma recuperação por parte do nosso índice,
e que, estando há cerca de 9 meses a negociar muito próximo dos mínimos históricos, que existe aqui realmente uma inversão da tendência e que possa existir aqui uma recuperação, então, na ordem para a ordem dos 6.300 pontos. É apenas uma indicação. Obviamente que a nossa, ou a minha interpretação será sempre tender para a linha dos 61.8 de Fibonacci. Isto estamos a falar valores históricos, e é isso que nos mostra a experiência, é que ela costuma tender para os 68 Fibonacci. Obviamente estamos a falar numa valorização enormíssima, mas existem alguns fatores que fazem tirar esta conclusão. Posso, de uma forma breve, posso fazer apenas... para além desta linha que serve para calcular o valor de Fibonacci, se repararem, não será muito simples, que aqui não consigo fazer uma linha reta, mas se conseguisse, aconteceria qualquer coisa como isto, ok? Ou seja, uma tendência de bear market desde o ano 2007, que vimos a negociar dos 13.000, 14.000 pontos, cruzámos desde o início do ano digamos, esta resistência que nunca tinha sido até à data de hoje quebrada, e como tal, e o que se pode confirmar é que desde que a cotação do índice nacional quebrou esta linha de tendência, até tem apresentado uma valorização bastante positiva, e como podem verificar, então temos um year to date da performance muito, muito positivo, na ordem dos 25%. O RSI também é uma das formas que podemos retirar esta conclusão de uma tendência positiva para o futuro, sendo que existem algumas inconsistências, que é uma das formas também de avaliar o RSI, é a existência de inconsistências entre o que é apresentado no gráfico e o que se pode retirar da análise do RSI. Neste caso em concreto, o que apresenta é que temos um mínimo em 2014, no final de 2014, temos um mínimo novamente em 2016, e o que se pode verificar no RSI é que, de facto, este mínimo que é feito em 2016 não se encontra abaixo do de 2014, o que é representativo de uma possível inversão de tendência. E, uma vez mais, aproveito apenas para referir estes cruzamentos que são verificados tanto no Williams Percentage R como no RSI, como podem verificar, têm até sido bastante válidos. Ele, quando se encontra em sobrevenda, quando cruza no sentido ascendente a linha dos 30%, ele tende a valorizar. E aqui até estamos a falar numa valorização bastante positiva. Aqui, neste caso, não houve a quebra do próprio RSI, mas podemos recorrer a outro tipo de indicadores que nos podem fornecer algumas perspectivas bastante similares. Temos, de forma que se segue, temos então a avaliação do DAX. De uma vez mais, temos uma perspectiva um pouco mais negativa, uma possível correção por parte deste índice. Também, como verificam, um grafismo muito próximo ao índice norte-americano, com uma valorização year-to-date na ordem dos 16%, negociamos nos 12.600 pontos. Os maiores setores, ou os setores mais representativos desta variação, são as utilities, que têm uma variação de 61%, que de facto o setor mais representativo desta variação tão positiva, e os consumer discretionary com 24% aproximadamente no caminho ascendente, e obviamente com um desempenho mais negativo o setor das telecomunicações. Aqui a nossa perspectiva é, de facto, com base numa análise que é efetuada com base no Fibonacci. Se repararmos e pusermos os máximos entre 2000 e 2002, nem sempre esta avaliação poderá ser a mais correta. Obviamente que deveria ser relacionar os máximos históricos com os mínimos, no entanto, podem ser, este tipo de análise pode ser relativizada com máximos e mínimos relativos. É exatamente isso que eu faço quando nos apercebemos que ela, quando negocia entre os 8.134 pontos e os 2.200 pontos, aproximadamente, ela apresenta um número de Fibonacci acima dos 100%, na ordem dos 12.000, peço desculpa, na ordem dos 11.800 pontos. Se repararem, foi um máximo realmente efetuado no ano 2015, ela não conseguiu, neste momento inicial, quebrar esta resistência, e teve então uma desvalorização.
A base dos 10 mil pontos são várias, uma delas é o fator psicológico. De facto, os 10 mil pontos do índice do DAX serão sempre um valor a ter em conta, e com base então na onda de Elliott, que permite então uma correção na próxima onda, e as desvalorizações que são frequentemente ocorridas nestes períodos de correção. Habitualmente estes períodos têm aproximadamente um terço da linha máxima, da linha central, que será aqui o movimento número 3. No entanto, e segundo algumas indicações académicas, esta linha, ou seja, a última linha, poderá, teoricamente, será sempre a linha número 3 que tem o maior diâmetro. No entanto, aqui esta linha não existe um limite máximo, pode obviamente estender-se muito para cima. Aqui a questão que fica associada será estarmos muito próximos dos níveis de RSI que apresentam uma sobrecompra. Aquilo que eu posso acreditar é que ela faça um novo máximo, novamente, mais próximo dos 13 mil pontos, e que exista depois um período de correção na ordem dos 20%, obviamente, e uma vez repito, que nós estamos a falar em períodos bastante alargados, não será do dia de hoje para amanhã, mas que existe aqui depois uma possível inversão da tendência, tendo em conta que vamos valorizando de uma forma mais abrupta desde o ano de 2009, que temos visto então o índice alemão com uma valorização. Uma possível convergência na cotação para as médias móveis, exatamente. Neste caso não está representado, mas se colocássemos uma média móvel, estaria abaixo destes níveis e, como tal, segundo a teoria, as cotações tendem para as médias. De uma vez mais, temos então períodos de cristalização de resultados, com possível período de correção iminente, que será, obviamente, mais próximo dos 13 mil pontos. O RSI acima ou, neste caso, muito próximo dos níveis de sobrecompra, poderão ser também indicativos desta inversão de tendência e de um período de correção. Por último, temos então o índice japonês, e recorremos apenas a este índice porque também já foi referido no seminário passado. Temos, de uma forma muito, muito ligeira, uma tendência positiva que se tem vindo a verificar desde o final do ano de 2002. Esta reta, no fundo, que suporta aqui alguns mínimos e que vai representando algum suporte e, por vezes, resistência, apresenta então um declive positivo, que podemos retirar da ideia de que existe, de facto, aqui uma inversão do sentido, digamos assim, desde o ano de 2009, que temos começado a negociar ou com uma valorização positiva de ano após ano. Aquilo que podemos, ou que eu acredito, de facto, possa acontecer, uma pequena correção para a tendência desta linha de suporte, e obviamente tendendo novamente aqui para a média, aqui já é representada, tendendo aqui para a média. Se ela continuar com esta tendência, aquilo que pode acontecer é, de facto, a média, peço só um segundo para poder recorrer, a média pode continuar no sentido ascendente e cruza aproximadamente esta linha de suporte, ela pode vir novamente à linha de suporte, e estando a negociar a níveis de aproximadamente 16 mil pontos, ela pode novamente tender para os 61,8, que é essa a indicação histórica como temos. Aqui estamos a falar em máximos históricos, ok? Mesmo em 1990 atingimos máximos históricos próximos dos 40 mil pontos no índice japonês. E como tal será então essa a minha perspectiva, que possa existir aqui algum período de correção, tender para a média, mas não quebrando de uma forma muito abrupta, novamente recupera. Isto porquê? Porque, como verificamos, estamos num período de tendência bull, ou seja, estamos a caminhar no sentido ascendente. Obviamente, aquilo que me suporta para esta pequena correção para a tendência às médias será, obviamente, a análise técnica que temos verificado, apresenta aqui uma possibilidade de inversão, neste caso. Apesar de já ter feito aqui uma pequena recuperação, existe sempre, como podem verificar, ela cruza e vem sempre aos níveis mínimos, e como tal aqui acredito que também possa existir uma pequena correção, novamente voltar aos níveis de sobrecompra e obviamente aí negociando mais próximo dos 20 mil pontos. Obviamente temos que ir passo a passo, quebrando os níveis dos 50 e obviamente se conseguirmos alcançar estes pontos, aí sim pensar nos níveis dos 26 mil pontos. Os setores mais representativos desta variação positiva year to date são, obviamente, o setor dos materiais, com uma valorização de 23,3%,
o setor tecnológico, que nunca falha, nos 17,1%, e o setor financeiro com uma desvalorização na ordem dos 1,1%, aqui nada representativo, e por essa razão que apresentamos uma performance até positiva. Período iminente de correção com uma aproximação da cotação às médias, como já foi explicado, e a longo prazo apresenta uma tendência positiva, como pode ser verificado nesta linha de suporte, que funciona muitas vezes também como uma resistência. Pronto, da minha parte não tenho nada a acrescentar. Vamos passar para uma avaliação também sobre ações para o meu colega João Queiroz. Peço apenas que aguardem alguns momentos para fazermos aqui os ajustes. Muito obrigado pela vossa presença e até um próximo webinar. Boa tarde, vamos então fazer aqui a transição entre as apresentações. Peço-vos só mais um instante. Estes compassos de espera são sempre um pouco mais monótonos. Vamos tentar que não sejam muito longos. Só mais um instante, por favor. Muito bem. Então estamos aqui, vamos referir-nos às ações. Temos aqui alguma derrapagem em termos de tempo, vamos tentar compensar com uma proposta de avanço mais rápido. Aqui só para, inicialmente pomos sempre este aviso, mas ficou aqui a meio ou no final, só para dizer, só para referir que foram utilizados aqui alguns instrumentos que implicam algum risco, portanto, e que isto não é adequado para todos os perfis de investidores nem de ouvintes. Esta apresentação é meramente com fins educativos e não pretende ser qualquer convite ao investimento nem uma oferta de serviço de investimento. Tendo dito isto, reforçando as mensagens dos meus colegas, sobretudo a última relativamente ao meu colega que falou relativamente aos índices, podemos ver que durante este espaço do verão, durante o período, durante o mês de agosto, poderemos verificar que o S&P variou entre os 2.425, 2.450 e 2.500 pontos, basicamente aqui sem quase pouco ou nenhuma volatilidade. Isto aqui estamos a observar em velas de 4 horas, foi utilizado um curto espaço de tempo para poderem ter mais alguma perspectiva. Portanto, há bocado estivemos a ver velas semanais, pronto, agora estamos em mensais, agora estamos a ver velas de 4 horas, era para tudo para explanar o que é que aconteceu no período de agosto. No final de setembro tivemos aqui mais algum arranque. Se olharmos para o Eurostock 50, foi escolhido aqui o Eurostock 50 para encaixar mais aqui a perspectiva do mercado ou da atividade na Europa, e é interessante verificar que há aqui um espaço, um canal descendente durante este período e depois terminado este período, tivemos aqui alguma inversão e estamos novamente a fazer alguma recuperação. Se olharmos para o espaço da volatilidade, e utilizamos aqui a volatilidade histórica e a volatilidade implícita, no S&P, estamos a ver só no S&P, verificamos que no S&P ela foi superior à no Eurostock 50 foi inferior à do S&P. Mesmo assim, aqui teremos de trabalhar com alguma escala de valores, mas basicamente inalterado, basicamente mais ou menos dentro dos mesmos valores. Se olharmos para o VIX, podemos ver, e aqui estamos a olhar em velas diárias, podemos ver que do máximo próximo
quase dos 17,50, ela corrigiu para os valores de ontem de 9,98, que hoje se encontra próximo dos 9,55, 9,45. Podemos voltar a ver aqui que ela está subjugada novamente e aqui os 8,85 figuram como mínimo. Se olharmos para o conjunto dos principais índices, e neste caso vamos sempre olhar para o S&P 500 e para o Eurostock 600 como os principais, como sendo, havendo aqui alguma equivalência ou comparabilidade. É interessante verificar aqui no year to date temos o S&P com uma variação de 11,87, neste último trimestre, este terceiro trimestre do ano, portanto estamos a acumular 3,32. É interessante verificar a composição dos que estão a ter os melhores desempenhos e os piores, no year to date, no acumulado do ano, e depois neste trimestre é interessante verificar aqui que a Nvidia, por exemplo, neste trimestre subiu 30%, a Gap 28,74%, a Boeing 27,60%, a Michael Kors 27,17%, portanto, a Equifax, vocês já ouviram falar, depois aqui um conjunto de nomes e histórias que decorreram durante o verão e que imprimiram aqui um desempenho neste trimestre, tanto os menos positivos como os mais positivos, e aqui a Nvidia no setor tecnológico, como referi há bocado o meu colega, a ter um impacto mais relevante no S&P. Relativamente ao Eurostock 50, que acumulou um ganho de 5,64, neste trimestre de apenas 0,65. E aqui é interessante verificar que neste período que abarca o verão e alguns dias do outono que começou hoje, temos aqui a Fiat com desempenho de 53%, a Bolsa Next 31%. Numa perspectiva mais negativa, por exemplo, temos aqui a Provident, que, como vocês ouviram, é uma empresa que se dedica aqui também ao crédito relativamente na Inglaterra, que teve uma queda de quase 70% durante o mês de numa ação durante o mês de agosto. Há aqui alguns nomes que, portanto, tiveram um desempenho. Qual é a leitura? Podemos verificar que, apesar da menor liquidez e uma volatilidade mais subjugada, isto permitiu manter aqui alguma tendência de valorização. Sobretudo, podemos ver aqui, novamente, a ST Microelectronics também presente nas maiores valorizações deste trimestre, também na Europa. Temos aqui o setor tecnológico a marcar aqui alguma presença e a ajudar esta valorização. E o que é que tem ajudado também a amortecer as más notícias? Tivemos aqui os fenómenos geopolíticos, tivemos aqui um conjunto também de alguns acontecimentos menos positivos, algum amortecimento também relativamente à evolução de algumas variáveis macroeconómicas, como por exemplo relativamente aos Estados Unidos na parte do emprego, e que provavelmente se devem repetir depois do que ouvimos ontem pela Fed, também os dados do emprego que vão ser anunciados na primeira semana de setembro devem refletir aqui também o impacto dos fenómenos atmosféricos, que portanto também agiram aqui e influenciaram esta decisão. Novamente, fenómenos atmosféricos novamente a impactar a decisão da Fed. E aqui podemos verificar que os níveis de alavancagem dos balanços dos bancos centrais, que continuam a alimentar e a sustentar a amortecer surpresas negativas na economia, os volumes continuam bastante elevados, e se olharmos aqui para o forecast, para as expectativas relativamente a 2018 e 2019, as expectativas são enormes. Relativamente ao Banco do Japão, aqui a laranja continua a fornecer bastante liquidez. Se olharmos para o BCE, a ver também, apenas aqui a Fed faz alguma correção. O Banco de Inglaterra, com o possível Brexit ou não Brexit, ou hard Brexit ou soft Brexit, também não terá grande espaço de manobra. Se olharmos aqui, neste caso, só para aquilo que é a política de estímulos, quer da Fed, quer do BCE, é interessante verificar que quase o balanço do BCE corresponde a quase 40% do PIB da zona euro. Já, relativamente à Fed, seria apenas 23% do PIB dos Estados Unidos. Em termos nominais, será curioso verificar que a Fed tem um balanço de quase 4,4 trilhões ou milhões de milhões, já o BCE tem 4,3 milhões de milhões. Portanto, basicamente, ambos com valores extremamente elevados. Aqui temos a componente
da Fed. E aqui, o que é que também está a condicionar a evolução dos mercados? Temos aqui uma alteração dos canais tradicionais, e aqui chama a atenção para o facto de que, e isto é meramente emblemático, os canais online, a digitalização, aqui a robotização, há aqui um conjunto de fenómenos que estão na própria economia, não só aqui os bancos centrais a introduzir massa monetária, a baixar, a apresentar baixos custos do dinheiro, mas também temos aqui as novas tecnologias novamente a permitir que as empresas também mantenham, consigam ajustar os seus preços aos segmentos-alvo e também manter aqui algumas margens de receitas. Temos visto o que é que tem acontecido com os canais de distribuição tradicionais nos Estados Unidos e na Inglaterra, como por exemplo a Sainsbury e a Tesco, ou nos Estados Unidos relativamente à distribuição quer de produtos de luxo, quer também nos pontos de venda, quer dos grandes retalhistas. E aqui a ideia de força é a juntar aos grandes estímulos que há por parte dos bancos centrais, é que através da incorporação de tecnologia teremos aqui também as empresas a ter alguma capacidade de reduzir custos e manter margens de receitas e, por esse facto, continuarmos nestes níveis de avaliação que não são baratos nem caros, mas estaremos acima da média, como temos vindo a dizer nas outras apresentações, acima da média histórica dos últimos 10, 15 ou 20 anos. E nada mais também para tornar mais eloquente ou mais visível. Em 2007, as principais empresas, teríamos aqui Exxon, General Electric, Microsoft, PetroChina, Royal Dutch Shell. Agora, em 2017, temos aqui as tecnológicas Apple, Alphabet, Microsoft, Facebook, Amazon e só depois, em décima, que aparecem aqui as de base mais industrial, como as petrolíferas. É interessante verificar a alteração, então, do paradigma também da própria economia, as próprias empresas de IT a terem um outro impacto. E para ajudar a reforçar também mais, podem ver, é abismal o conjunto de tráfego de 60 minutos, em 60 segundos ou num minuto, como podem ver, o que é que conseguem fazer as novas tecnologias. Por exemplo, o Facebook consegue ter num minuto 900 mil logins. Pronto, é escolher. Em 2016, no ano passado, este valor equiparável era aproximadamente 701 mil. Portanto, isto são estatísticas que têm aqui algumas projeções, há que ter algum cuidado, mas não devemos estar muito afastados em termos daquilo que são as grandezas. Também é interessante verificar que os setores mais tecnológicos e até a própria tecnologia que se dedicam aos segmentos online têm estado a refletir aqui, por exemplo, em alguns setores. Por exemplo, as companhias aéreas para atingirem 50 milhões de utilizadores demoravam 68 anos. Para se vender 50 milhões de automóveis demoraram 62 anos. É interessante verificar que o Facebook, para atingir 50 milhões de utilizadores, demorou 3 anos, o Twitter, 2. Portanto, estamos aqui numa outra escala de grandeza, mas isso também está a impactar, esta tecnologia também está a impactar aqui a percepção do valor de algumas empresas que também têm estado a ajudar a valorização de algumas empresas que compõem os principais índices como o S&P, o Nasdaq e o Dow Jones. Por exemplo, podemos ver que a Apple este ano, o year to date valorizou 34,5%, a Amazon 28,9%, a Facebook acumulou quase 50% de valorização, só a Nvidia 74,6% e neste trimestre este valor não deverá estar muito correto, este valor deverá estar mais próximo dos 40%. Aqui há um erro no quarter to date relativamente à Nvidia. Mas podemos ver que a Facebook subiu neste trimestre de verão quase 13,8%, a Netflix 23,9%. E aqueles canais mais tradicionais, é interessante verificar que a General Electric no acumulado do ano perde 23% e neste trimestre de verão ajustou menos aqui 10,2%. É interessante ver também os market caps, portanto a capitalização bolsista destas empresas e a relação que tem com as próprias vendas. Aqui temos uma Apple que vale quase 800 mil milhões, portanto seria aproximadamente 6, 7 vezes o PIB de Portugal, mas curiosamente vale quase 4 vezes as vendas. Aqui no caso, por exemplo, da Amazon, ela vale quase 3, 4 vezes as vendas, quando
nos negócios mais industrializados e tradicionais, temos aqui uma General Electric que é 2 vezes as suas vendas, a ExxonMobil idem, a Royal Dutch Shell estará abaixo, neste caso, das vendas. Isto aqui, a ideia é também termos a noção que os setores tecnológicos têm ajudado a evoluir, sobretudo aqui algumas empresas negociam a prémio, portanto, e que colocam também os principais índices numa perspectiva fundamental acima das avaliações médias históricas. Portanto, a volatilidade mantém-se reduzida em termos de perspectivas, isto é o mesmo que temos verificado. Em termos de value, continua a ser mais numa perspectiva de médio e longo prazo. Se houver aqui algum topo ou o mercado tiver menos complacência, fizer um risk-off, aqui nesta perspectiva a procura mais por empresas que conseguem gerar free cash flow e que isto corresponde a quase 7% das suas receitas. As empresas de crescimento de uma forma muito seletiva e muito escrutinada. A procura de yields esteve temporariamente ligada durante, por exemplo, agosto, às tensões geopolíticas, que também têm estado a tender a desvanecer, mais gaps de abertura que se verificaram, os investidores apostaram muito mais no stock picking, na entrada ou no reforço de novas posições. Mesmo assim, a Fed, que poderia ver escutados aqui os argumentos para adiar as taxas de juros, escolheu novamente aqui os fenómenos atmosféricos. Portanto, para já, apesar das avaliações estarem acima da média histórica, o seu desempenho continuará a ser favorecido pelas percepções de crescimento dos resultados trimestrais. Relativamente ao terceiro trimestre, cujo earnings season deve começar agora em outubro, a perspectiva é que no S&P eles cresçam, os EPS, os earnings per share, os resultados por ação, subam 4,5%. Em julho esperava-se que este valor fosse 7,5%, mas reduziu-se para 4,5%. Estará também relacionado aqui com os fenómenos de índole atmosférico, portanto, que afastam, que levam as famílias, as empresas, os investidores a adiar aqui algumas decisões de consumo. As políticas de investimento, de estímulos do BCE e da FED, que não devem sofrer alterações. Programas de recompra de ações próprias, que têm estado a ajudar as valorizações, quando as próprias empresas compram ações próprias, ajudam a potenciar, a valorizar essas empresas. É outra forma de remunerar também os acionistas em alternativa aos dividendos. E a recuperação, outra vez, das operações de M&A, como vocês têm observado. Por exemplo, hoje a mais recente seria a Google poder equacionar ou ter entrado mesmo numa parcela também da HTC. Todavia, o programa do BCE estava desenhado para um cenário de deflação que poderá ter sido ultrapassado, porém, e a FED, que visava relançar a economia e o emprego, ambos objetivos poderiam estar cumpridos. Agora, porém, poderão estar refém dos governos das respectivas zonas que, se não adotarem medidas, também estes bancos centrais não têm possibilidade de alterar ou minam a sua capacidade de ação no sentido de normalização dos seus balanços e de redução das políticas de estímulo, quer convencionais, quer não convencionais. Aqui, para elucidar que os programas da recompra de ações, apesar de se manterem, têm estado a sofrer alguma redução, portanto, e aqui, se olharmos, por exemplo, para a evolução do DAX, e aqui a relevância, porque é que eu estou a falar no DAX, que o meu colega já anteriormente falou bastante eloquentemente e foi bastante gráfico, aqui unicamente para dizer que próximo domingo, dentro de 2-3 dias, temos as eleições na Alemanha, a probabilidade da chanceler poder ser reeleita com acordo entre outros partidos ou sem acordo é extremamente elevada e pode conduzir aqui a que o DAX, tal como aconteceu na Itália, na Holanda e em França, o DAX tenha capacidade de renovar novos máximos. Portanto, retirando aqui a incerteza política relativamente à Alemanha, poder haver aqui uma recuperação caso o euro não apresente aqui uma grande valorização. Será interessante verificar que no acumulado deste ano, isto aqui é visto o year-to-date das empresas relativamente ao DAX, é ver, pegando no acumulado da variação e tirando a variação do DAX, quanto é que ele cresceu mais.
É interessante verificar aqui que algumas utilities ou elétricas tiveram um desempenho mais positivo, assim como algumas seguradoras, como a Aliança, a Continental, a Audi, a Volkswagen, tiveram aqui alguns desempenhos, apesar de tenderia a escolher todos os que estão nesta coluna no sentido mais positivo, portanto podem estar mais, terem algum potencial de valorização. Mas, mesmo assim, até o final do ano, quais são os candidatos para a próxima crise financeira? Vejam isto entre aspas. Para já, têm acontecido duas, a potencial crise aqui do setor bancário na Itália e também relativamente à China. Aqui está ligado com a situação de extrema alavancagem. É interessante verificar relativamente à China, hoje a S&P baixou a notação de risco e relativamente à Itália, curiosamente, a Unicredit poderia efetuar uma oferta de compra relativamente ao Commerce Bank. Também o Commerce Bank terá quase metade dos ativos da Unicredit, porém os depósitos do Commerce Bank superam a carteira de crédito e financiamento, o que não acontece na Unicredit. Na Unicredit a carteira de financiamento e de crédito é muito superior ao dos depósitos. Portanto, há aqui um conjunto de alguns pontos que poderiam despoltar ou funcionar como incerteza. Em termos daquilo que são também alguns alertas, é interessante verificar que em termos relativos a relação entre o S&P ajustado aqui dos preços das mercadorias e da inflação se encontra num nível que pode despoltar aqui alguma atenção ou algum alerta. Portanto, para já, perspectivas é de que as ações, as obrigações continuem muito valorizadas, o VIX em mínimos, como por exemplo, atualmente negociam a 9,66. Pegando aqui nas palavras do meu colega, que abria a perspectiva de o PSI 20 até o final do ano, ou nos próximos 6 meses, poder revisitar os 7.000 pontos, aqui é interessante verificar que, comparando a atual cotação face às análises de alguns de analistas e investidores, há aqui algum potencial relativamente a algumas ações e aqui poderemos ver algumas empresas, sobretudo de base industrial, algumas de distribuição que podem ter aqui ainda algum potencial de valorização. Em termos daquilo que é também a correlação com a variação do índice, é interessante verificar que há aqui um conjunto também de papéis que desde fevereiro deste ano até setembro, nos últimos 7 meses, quando tivemos a maior recuperação por parte do PSI 20, estes papéis colaboraram de uma forma mais positiva. Apenas aqui uma nota, felizmente tivemos uma revisão da notação de risco que ajudou a evolução da yield a 10 anos, mas atenção que estamos próximos dos 2,42, sonhamos com os 2,20, mas isto é num cenário, é como dissemos há bocado, temos uma política de estímulos por parte do BCE que ajuda estes valores. Se não tivermos esta perspectiva, será curioso verificar que, e aqui estaremos com um índice de endividamento no país de entre 120 a 130 do PIB. Aqui, quando tínhamos uma média de 4,5 da yield, portanto quase 2 vezes ou uma vez e meia, estávamos com um grau de endividamento do país de aproximadamente 70 a 80% face ao PIB. Portanto, aqui só uma chamada de atenção que se houver aqui um recalibramento por parte das obrigações na zona euro, provavelmente teria que haver aqui também algum realinhamento. Aqui também apenas uma nota relativamente àquilo que são os títulos que permitem acompanhar do DAX, que a partir de domingo, se verificar aqui, não houver nenhuma surpresa e o DAX apresentar aqui alguma evolução, que impacto é que poderia haver e quais são as empresas que mais poderiam contribuir. Relativamente ao IBEX, este destaque, porque é que coloco aqui, é dos principais parceiros, o maior vizinho histórico, nosso grande aliado relativamente, que é a Espanha, e que tem algum impacto no nosso desempenho. E aqui verificamos que o IBEX
desde maio passado, ou desde o início de maio, evolui numa cunha descendente. Portanto, necessitaria de fazer aqui alguma recuperação, caso contrário, se continuar a fazer aqui alguma correção, poderia ter aqui algum impacto também naquilo que pode ser a nossa evolução. Mas para já, também, o outro cenário seria a saída de um mercado espanhol para o mercado português, o que para já seria um sonho, não corresponderia a uma realidade. Nota final, isto já está a decorrer há muito tempo e a ideia era que nos centrássemos aqui em algum conjunto de grandes ideias. Portanto, para já, os mercados continuam com capacidade para evoluir, continuamos aqui com políticas monetárias por parte dos principais bancos centrais a inundar o mercado com taxas de juros baixas, estimativas de crescimento, outra vez, do EPS, não de 2 dígitos, mas ainda simpáticos 2 vezes em inflação. Temos aqui algumas perspectivas de algumas nuvens negras, algumas incertezas pela frente, mas e que convém ir acompanhando, ir monitorizando. Temos mais 5 ou 6 sessões para fechar este trimestre, que está positivo, como vimos há bocado. Depois entraremos na earnings season, portanto, perspectiva de resultados e de vendas relativamente ao terceiro trimestre, portanto, não deveria haver grandes alterações. Podemos perspectivar, como dizia o meu colega há bocado, que possa haver algum acréscimo de volatilidade, seria saudável e natural, mas poderia também funcionar como oportunidade então de reforçar algumas posições. Ter alguma liquidez ou alguma almofada de liquidez poderá ser inteligente, proteger posições de ganhos com stops, portanto, e aqui, como nota final, dizer que basicamente transacionar é uma ferramenta que passa por assumir riscos de uma forma inteligente. E aqui as probabilidades de sucesso são mais a nosso favor se formos mais espertos ou mais inteligentes nos riscos que estivermos a correr ou a incorporar. Portanto, uma disciplina, ser sistemático relativamente à disciplina no cumprimento dos nossos objetivos e analisar de uma forma crítica as posições será sempre muito relevante. Portanto, para já, era isto que tínhamos para referir. Esta apresentação já vai longa. Dúvidas que tenham, por favor, podem nos endereçar aqui para o apoio ao investidor. Estaremos sempre disponíveis para vos atender. Quaisquer podem-nos enviar um mail e depois isto também estará disponível para vocês observarem no nosso site. Portanto, obrigado pela vossa presença, votos de bons investimentos e transacionem procurando também algum sentido de segurança. Uma boa noite.